I got trapped in your eyes the moment you looked at me from across the room. Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e hoje a gente vai mexer na suspensão do Golf. Eu tô para instalar aqui um conjunto de suspensão de rosca para dianteira e para traseira. Por que eu vou instalar isso aqui? Porque eu gosto de andar com o carro arrastando do chão? Não, nada disso. Na verdade, o motivo de eu estar instalando essa suspensão aqui é porque o carro, desde que eu comprei, tem um defeito que eu considero muito chato, que a frente dele é mais alta que a traseira. Eu não sei direito. Quando o dono me vendeu ele me falou que tinham mexido, que um mecânico mexeu na suspensão. Só que eu não sei direito qual foi o tipo da mexida que deram na suspensão do carro. Então, eu resolvi, depois de andar com o carro e tal, eu percebi que a frente era mais alta que a traseira, o que dá um efeito bem ruim e é bem fora da minha proposta do carro, que é deixar ele parecido com um carro de rally. Então, agora eu vou pegar e vou fazer a troca do conjunto de suspensão. Eu comprei esse conjunto de suspensão usado, que é um conjunto traseiro, aqueles pequenos ali são os amortecedores traseiros, e esses aqui são as torres com os conjuntos dos amortecedores dianteiros. Só que para fazer esse serviço, eu não trabalho com peça suja. Então é preciso que a gente faça uma pequena mudança nessas peças. Assim. Uma outra coisa que eu vou fazer é medir e anotar a altura de cada uma das rodas em relação ao paralama. Assim eu vou saber a altura que ela estava e o quanto eu posso baixar. E também vou conseguir deixar as 4 rodas certinhos. É isso aí que eu vou começar a fazer agora. Você deve medir e anotar as medidas antigas da altura do carro, para depois você saber as mudanças que você vai fazer quando o carro já estiver no chão novamente com a suspensão de rosca. Então eu estou anotando as medidas e estou passando elas para o papel. E nesse papel eu também vou colocar depois as medidas novas, para ficar tudo certinho. Uma outra coisa importante é que já que nós vamos mexer na suspensão, faz todo sentido a gente trocar algumas peças de manutenção. Por exemplo, eu vou trocar as coifas e vou trocar os rolamentos de batente de cima, que aí eu já fico com a suspensão toda certinha. Então quando você for fazer algum tipo de manutenção que você tenha que mudar, que você tenha que retirar algumas peças, e você vê que você vai ter que retirar algumas peças de manutenção, algumas que tem manutenção regular, é bom você já aproveitar e trocar elas. Aí você não vai precisar fazer esse serviço novamente. Então isso aqui é uma dica que eu tô dando. Usa as peças de manutenção regular, aproveita para trocar elas quando você mexer em alguma coisa grandona, certo? Primeiro, você tem que erguer os dois lados do carro. E depois, você vai soltar os pneus do carro. Tenha certeza de que o carro está muito bem firmado. Se você quiser colocar uns cavaletes, é melhor. Mas nesse caso aqui, você só vai conseguir tirar as duas molas se você erguer os dois lados do carro. Depois, tem que soltar o parafuso do amortecedor. Se não tiver nenhum problema, você não vai precisar erguer o eixo, é só balançar ele com a mão que sai. Esse parafuso de amortecedor, ele usa, pelo menos no carro aqui que eu estou usando no Golf, são 2 chaves 16, não tem um grande aperto. Você solta e aí o eixo vai descer um pouquinho e ele vai liberar o espaço para tirar a mola. Com os amortecedores, os parafusos dos amortecedores soltos, o eixo baixa mais. Então você tem que soltar os parafusos dos amortecedores dos dois lados. Aí é só você dar uma apertadinha para baixo e puxar que a mola sai. Depois de tirar a mola original, é só você vir com a mola de regulagem e encaixar o parafuso dela embaixo e parafusar ela no lugar. Não tem muito segredo. Agora que a mola já está fixada no lugar, não tem muito segredo. Colocar de volta a roda e baixar o carro. Só para ele ficar na posição certa. Aqui, ó, vai encaixar aqui, ó, na hora que o carro descer. Isso aqui vai indo, vai indo, vai indo e vai encostar aqui. E aí você tem a regulagem da mola aqui embaixo. Ali, ó, você vai conseguir regular a mola, tá vendo?
Então, agora aqui é só colocar a roda de volta e baixar. Após colocar as molas, você vai colocar de volta as duas rodas no carro, vai apertar os parafusos e vai descer o carro. Depois de descer o carro, você confirma o aperto mais uma vez. E com isso você já termina a instalação da suspensão de rosca na parte traseira do carro. Bom, desde a última vez que eu gravei, deu um probleminha que eu tive de corrigir, que é o seguinte: as molas, aquelas ali, ó, e as que estão aqui, elas são muito curtas. Então, quando eu colocava essas molas no carro, o carro ficava baixo demais e não adiantava regular aqui, que o carro não subia, ele não ficava com a regulagem certa. Então, para evitar esse problema, o que eu fiz? Eu comprei molas novas, que são essas aqui e essas aqui. Com essas molas, eu vou conseguir fazer as regulagens, porque elas são maiores e eu já parto da posição original do carro. Porque a minha ideia não é fazer o carro com muito baixo, um carro tipo rebaixadão, chora-boy, não. Minha ideia era só descer um pouquinho o carro para ele ficar um pouco mais adequado e para frente não ficar mais alto que a traseira, que era o que estava acontecendo. Então, agora eu vou montar o carro com esse grupo de molas novos na frente para testar. E por enquanto eu estou mantendo as molas traseiras, mas provavelmente eu vou mexer depois. Essa aqui é uma das torres de suspensão já montada e já pronta para colocar no carro. Já está com o rolamento e já está com o coxinho. Embora o coxinho está meio solto aqui, porque na verdade ele prende lá quando coloca no carro. Os rolamentos são novos. Estou aqui com a parte que segura a mola e essa aqui é a mola que eu coloquei, que é muito maior do que esta aqui. Que é a mola que estava antes. Como vocês podem ver, é praticamente o dobro do tamanho de uma mola para outra. Com essa mola aqui, ó, o carro ficava rebaixado demais e eu podia subir no máximo que ele não melhorava. Já com essa mola aqui, que é uma mola de Honda Civic, o carro que eu estou colocando é num Golf 2.0. Essa mola aqui é uma mola de Honda Civic que ela não tem modificações. Eu não serrei, eu não alterei, eu não esquentei nada. É uma mola de Honda Civic original. Eu só pintei ela para ficar com um efeito melhor. Também coloquei aqui o guarda-pó para ficar legal. Tá aqui a parte de rosca, ó, que dá para subir, para usar para levantar a suspensão. No carro, provavelmente, essa mola aqui no mínimo vai ficar com os 2 dedos do paralama, que para mim já é mais do que suficiente para resolver qualquer problema que eu tenha. Então, eu acho que com isso aqui eu vou conseguir a altura que eu quero no carro, que é deixar a frente um pouquinho mais baixa do que a traseira. Agora nós vamos para a próxima parte, que é montar esta torre de suspensão no Golf, né, no carro. Esse método de montagem ele serve para qualquer carro que use sistema McPherson com torre de suspensão. Se seu carro tiver uma torre de suspensão, você vai conseguir usar um método de desmontagem e montagem parecido, principalmente se o seu carro for Volkswagen ou Audi. Então vamos lá para a montagem. Bom, para começar o serviço, você precisa soltar os parafusos da roda, com o carro ainda no chão. Depois que você soltar os parafusos da roda, você vai erguer o carro pelo ponto de apoio dele, até que o pneu saia do chão. Não precisa muito, pode ser só um pouquinho. Depois que você tirar o carro do chão, a gente vai poder tirar o pneu e você vai ter acesso à caixa de roda. Aqui na caixa de roda, você tem que soltar 3 parafusos. Primeiro, um parafuso que fica aqui, que segura a torre. Depois, um parafuso que fica aqui embaixo, aqui atrás, que é o parafuso da direção. E por último, tem um parafuso ali, que é o parafuso da barra estabilizadora. Você tem que soltar todos esses parafusos para que o carro possa soltar a torre. Depois que esses parafusos estiverem soltos, você tem que soltar lá em cima também um parafuso do suporte. Vamos começar. Esse aqui é o parafuso do terminal de direção. Eu sei que eu já mexi aqui, porque tem uma marcação minha aqui, ó, do terminal. Eu não sei direito qual foi o serviço que eu fiz aqui, mas com certeza eu já mexi porque eu tenho uma marcação ali da posição do terminal. Enfim, você tem que soltar este parafuso aqui embaixo. Até que não deu tanto trabalho. Até ele ficar
totalmente rente. Então eu não vou soltar ele inteiro, eu vou ficar soltar só até ele ficar rente aqui embaixo. Agora que eu já deixei o parafuso rente aqui, eu vou vir com o sacador. O sacador, ele é bem simples de usar. Você só vem com ele, encaixa ele no lugar que você precisa. Vem com a chave, que nesse caso aqui é 24, e aperta ele. Você vai apertando e ele vai soltar o pivô, sem você precisar ficar dando aquele monte de marretada. Antigamente eu dava um monte de marretada para soltar. Isso não é bom. Pronto, já soltou. Aí você tira o sacador. Pode ver que o pivô tá solto. Aí é só questão de tirar o parafuso, tirar a porca, no caso. Colocar a porca no lugar dela para não perder. Opa, caiu. Colocar a porca no lugar dela para não perder. E é isso aí. Agora que nós já soltamos o parafuso da barra de direção e ali já está livre para mexer a torre, nós vamos para cá para mexer com outra coisa. Esta aqui é a bieleta da barra estabilizadora. Ela vai na barra, que é essa aqui, e vai aqui embaixo na bandeja. E eu tenho que soltar ela, por quê? Porque a bandeja tem que baixar para eu conseguir puxar a torre de suspensão. Então, agora nós vamos soltar aqui essa bieleta. Nesse caso, a gente vai usar a chave 17 para soltar. Mas a gente não vai soltar tudo ainda, eu já vou mostrar por quê. A bieleta da estabilizadora está presa na bandeja sob pressão. Tem uma pressão aqui da barra estabilizadora. Então, se eu soltar agora, vai fazer põe, vai dar aquele... E pode danificar a porca ou até mesmo me machucar. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar este macaco e vou subir um pouco para tirar a pressão da barra estabilizadora. Aqui, ó, bem no pé da coluna aqui, tem um parafuso 18. Na verdade é um parafuso com porca. A porca é 18, tem um parafusão. Tem que ser solto para a coluna. Soltar bem aqui, ó, a coluna da suspensão. Soltar bem aqui. E essa parte aqui de baixo, tá com a manga de eixo, com a mucinética e tal, ela vai ceder. E aí eu vou conseguir ficar com essa parte toda solta. Também eu vou cortar esses enforca-gato aqui para não ter problema com o fio do ABS, né? Esse aqui é o parafuso que fica no topo da torre, com esse encaixe aqui e esse sextavado dentro para você conseguir segurar. Normalmente você pega a chave 21 e junto com a Torx, você coloca a chave 21 aqui, coloca a Torx e faz o aperto. Mas o que acontece? Infelizmente, eu só tenho a L21. E esse parafuso é 22. Então eu vou ter que improvisar. Eu montei aqui uma ferramenta alternativa para poder fazer esse serviço. Se você olhar aqui, você vai ver que eu só afrouxei o parafuso
eu não soltei ainda, isso tem um motivo. Vamos lá para baixo. Aqui, ó, na base da torre, é o lugar onde eu já passei um pouco de óleo para facilitar. Tem a torre e a parte que ela separa da manga de eixo. Eu tenho que soltar agora. A melhor maneira de soltar é dando umas pancadinhas para descer. Aí depois que eu der essas pancadinhas aqui, ele provavelmente vai descer e eu vou conseguir soltar. Se eu soltar lá em cima, agora, isso aqui não vai estar preso para eu dar pancada e ele segurar. Então, primeiro eu tenho que soltar aqui a parte da manga de eixo, depois eu vou lá em cima e termino de soltar a torre. Pode ver aqui que já desceu, tá vendo? Para prevenir, eu deixei um macaco aqui embaixo, porque a manga de eixo desce com tudo, e isso pode danificar o mocinético e outras coisas, então é bom ter um macaco. Olha lá, desceu mais um pouco, tá vendo? Ó, vamos tentar soltar no carinho. Pronto. Agora aqui já tá meio que tudo solto, então eu posso ir com calma lá em cima agora e soltar, terminar de soltar o parafuso do lado de cima. Bom, eu estou aqui com as peças que eu vou usar agora, mas antes acho que agora é um momento bom do vídeo para você se inscrever no canal. Que tal você se inscrever no canal e dar um like? Para se inscrever é facinho, só clicar em inscrever-se aqui no canal, que nesse caso aqui não vou fazer porque não tem conta Google aqui. Mas só clicar em inscrever-se e se inscrever, é rápido, fácil, não requer prática nem tampouco habilidade. Bom, eu vou agora mostrar as peças aqui. Eu já tenho a torre pronta, com o batente de suspensão e o dentro, então, o rolamento. Aqui já está tudo pronto, essa aqui é a mola de Honda Civic que eu tinha mostrado anteriormente. Aqui está o copinho da torre que eu acabei de tirar, por sinal eu ainda vou dar uma limpadinha nele. E, malandramente, eu vou trocar o parafuso. Por quê? Porque esse parafuso vai me permitir usar essa chave aqui, colocar aqui para conseguir usar a chave Torx e usar esta pequena chave canhão aqui de 8 mm como cabo de força. Com isso eu vou ter muito menos dificuldade do que eu tive para tirar, que eu tive que fazer uma gambiarra ali com um soquete e um alicate de pressão. Então, para colocar agora é só uma questão de fazer limpeza e de recolocar em ordem inversa a da desmontagem. Vamos nessa. Após colocar a torre no lugar certo e encostar o parafuso lá em cima para que ela fique presa, né, que ela fique fixa no lugar e não desça, o próximo passo é você vir com o macaco e ir acertando e subindo aos poucos a manga de eixo para a manga de eixo encaixar na torre. Você vai aos poucos com o macaco, vai mexendo devagar e vai indo até que encaixe completamente. Aí você vai entrar com o parafuso da manga de eixo.
wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Após você prender embaixo a torre na manga de eixo, você vai subir aqui na parte de cima e vai começar a apertar o topo da torre. Você vai poder dar um aperto definitivo dessa vez. Você aperta tudo até não ficar mais nenhuma folga. Você usando as chaves aqui que você está vendo, no caso seria a 21, a Torx e uma chave de 10 pequena para ajudar uma L10, você vai fazer o aperto até o final. Após apertar o parafuso superior da torre, vamos aproveitar que já está erguida a bandeja e vamos colocar o parafuso da barra estabilizadora. Você só tem que tomar cuidado aqui, o parafuso tem que entrar fácil, ele tem que encaixar facilmente. Se você sentir que está fazendo muita força, para, porque provavelmente você está colocando o parafuso torto e pode acontecer de espanar tudo, espanar a bandeja, espanar o parafuso. Então tenha certeza que o parafuso está entrando retinho. Depois que você terminar, é só dar o aperto final e é tranquilo. Após baixar a suspensão do carro, baixar a bandeja para o local dela já, certo? Tirar o macaco, você vai partir para o próximo item, que é o braço da direção. O braço da direção é um item que ele não tem nenhum tipo de dificuldade extra ou qualquer outro problema, se ele estiver em bom estado. Você vai colocar ele no espaço que tem na manga de eixo. Você vai colocar ele no buraco da manga de eixo. É ideal você dar um tapinha, você dar um soquinho em cima, para ele encaixar um pouco melhor e não correr o risco do parafuso rodar enquanto você está colocando. Aí você segura o braço no lugar, coloca o parafuso e vai apertando ele com a chave. Não existe muito truque. A única coisa que você deve observar é tomar muito cuidado para o parafuso dele não começar a rodar. Se começar a rodar o parafuso, você vai ter que talvez dar uma martelada de leve em cima ou segurar bem firme. O importante é você não deixar o parafuso rodar, o parafuso de baixo rodar de maneira nenhuma. Se você fizer isso e o parafuso não rodar, você não tiver nenhum problema, você vai colocar ele e dar o aperto e não vai ter nenhum outro problema com isso. É muito importante você conferir todos os apertos dos parafusos e porcas que você soltou. Tendo conferido todos os apertos, você tendo certeza que está tudo bem, tudo seguro, a gente pode passar para a próxima fase. A próxima fase, ela é bem simples. Ela consiste simplesmente em você recolocar a roda de volta, encaixar os parafusos, né? Colocar os parafusos de roda até encostar, baixar o carro e daí dar o aperto definitivo nas rodas. É simplesmente colocar a roda, a última fase. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, how can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated, away and I feel like I am someone else, away and I feel like I don't know myself. Keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Unknown Brain, Marvin Devine, and we back.
Can't nobody tell me nothing. Made it through the wind and rain, I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind and see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you. E é isso aí, esse aqui foi o vídeo com como instalar suspensão de rosca no seu carro para deixar o carro mais rebaixado. Se você curtiu o vídeo aí, não esquece de dar um like aí para nós, para ajudar aqui no canal. Se você quiser se inscrever, agradeço, considere a hipótese por gentileza. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Continuem ligados que vai ter muito mais coisa interessante. Um grande abraço, até mais e fui! I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you.